Bem-vindo, galera linda, ao podcast de Marco Mercado, já na sua segunda temporada. Vou fazer a introdução do meu convidado de hoje. Com mais de 20 anos de carreira, este DJ, produtor musical, engenheiro de som pernambucano e referência na música eletrônica brasileira, especialmente no universo LGBTQIA+. Ele construiu uma trajetória sólida com hits que entraram em trilhas sonoras das novelas de TV Globo, prêmios importantes na cena eletrônica nacional, pioneiro como DJ brasileiro no Vevo e apresentações em vários países. Foi DJ residente da legendária Casa Noturna que eu amo de coração e vai ficar sempre na minha lembrança de Wiki. E hoje segue inovações com lançamentos e participações em grandes festas de orgulho da comunidade. E estamos falando de Felipe Guerra. Bem-vindo. Obrigado, prazer, amei a introdução. Muito boa, assim, gostei. Felipe, me conta um pouco sobre você, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que também sabem de você, mas querem saber um pouco mais. E também como chegou esse interesse pela arte, pelo ser DJ. Eu fui uma criança sempre criado com muita música, assim, meu pai tinha uma coleção de discos, eu acho que ele era um músico frustrado, então ele tinha em casa desde música disco, muita coisa, tipo, dos anos 70, tipo, que isso era o que eu ouvia quando era criança. Tem um vídeo meu bebezinho, no meu aniversário de 2 anos, que eu tô em cima da cama da minha mãe e meus presentes são um disco de vinis. Ai, que lindo! Porque eu amava música, programa de televisão com música, então eu cresci com isso. Na casa do meu avô tinha piano, meu pai tinha violão, ele me deu uma bateria eletrônica, ganhei um teclado e brincava de rádio, então gravava música desde criança em fita cassete, ficava ouvindo, brincava de rádio. Então é uma coisa que já veio de outras vidas, eu acho. Teve algo que fez você falar, é isso que eu quero? Eu acho que, assim, desde muito pequeno, assim, eu sempre olhei a música como uma paixão da vida que eu sabia que ia ser o meu caminho, assim. Óbvio que eu fiz comunicação social, faculdade e tal, mas era uma coisa que era o meu sonho, eu falei, não, vai ser isso e é isso que eu quero trabalhar com música, criar. A minha veia artística realmente veio cedo demais e eu abracei tudo isso e segui o caminho. Quando você decidiu esse caminho da profissão de DJ, como foi você falar para tua família? Porque temos o conceito de que a arte, às vezes, há um preconceito. Sim. Eu estou estudando, eu sou fotógrafo, estou estudando agora cinema e eu escuto muito de meus companheiros da faculdade que os pais tiveram alguma rejeição e eu tive curiosidade por que essa origem desse conceito. E me falaram muito que antes, não sei se atualmente continua assim, mas os pais se projetavam só para ser médico, advogado, engenheiro e acabou. Isso. Então, como foi você ir lá e falar para teus pais que eu ser DJ? Engraçado, né? Porque eu, ainda mais que como pernambucano, né, do interior, né, eu nasci em Recife, mas morei no interior de Pernambuco, na cidade chamada Limoeiro, e minha família não é que é conservadora, mas imagina, a sociedade inteira pensa exatamente isso. Sim. Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é dentista. Eu lembro que meu avô chegou, não sei, eu tinha uns 10, 12 anos, ele... se você quiser ser dentista, eu acho tão bonita essa profissão, eu monto pra você um consultório. Eu falei, vovô, não, mas não é isso que eu quero, eu gosto de música. E ele já foi, mas foi também um incentivador, porque eu lembro que na época que eu já estava começando como DJ, eu juntei dinheiro e ele completou o restante para poder comprar o meu primeiro CDJ. Então, assim, Tem aquela coisa do medo, mas eles sempre incentivaram, porque eles sempre viram desde criança que eu sempre gostei de música. Enquanto os meninos estavam jogando futebol, eu com o meu primeiro gradiente, com o meu radinho, ouvindo música, sentado, com meus discos de vinis, e sempre no mundo da música, eu assistindo televisão, vendo videoclipe. Então, meu pai me incentivou muito, apesar de sim, eu vi isso muito dos meus pais. Você estuda... Porque primeiro você entrega a profissão e daí exatamente, isso aí. Eu acho que todo mundo passa isso, né? Minha mãe, eu lembro muito bem de criança, ela me falava duas coisas, acho que eu não queria que eu aprenda. Que era jogar sinuca, porque segundo ela eu ia estar só aí de vagabundo, sem fazer nada. E aprender a tocar violão, que é guitarra, porque supostamente o pessoal iria me convidar de aniversário em aniversário e vai virar bêbado. Tem algum conceito assim? Você vai ser DJ, todo mundo vai te convidar pra festa e vai ser só foda.
eu acho que tem essa coisa que as pessoas ainda confundem, né? Acham que a música, que o tocar é só diversão, né? E nem é, né? Como a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, que às vezes eu só vou lá tocar, toco e vou embora. Então, assim, tipo, é meu trabalho, né? Então, acho que ainda tem um pouco isso, mas tá mudando muito, né? Porque a arte é uma profissão, a arte É claro. é tão Agora, lindo, né? diferente que é gostoso fazer. É. Mas acho que tudo que a gente ama fazer em qualquer profissão Exato. é gostoso, só que a gente se deve divertir um pouquinho mais. Sim, eu acho também. Eu amo, acho muito bonito que é médico, mas assim, eu não sei se eu teria essa capacidade, não, de lidar com coisas assim, sangue, essas coisas assim. Mas tem gente que ama, né? Imagino. E quando você saiu de Recife, foi para o Rio. Como Isso. foi essa mudança? E o que aconteceu que você falou, vou para lá? Então, foi uma loucura, assim, tipo, praticamente eu pulei do precipício, assim, pra agora. Eu tava no meu último ano de faculdade, fazendo publicidade, Sim. né? E já tava com minha tese já quase finalizada. Eu ia falar sobre música e propaganda, as músicas, as trilhas sonoras e jingles. E eu tinha uma amizade muito grande com o coordenador do curso de publicidade. Ele falou, cara, você vai ser ou um professor ou um pesquisador, que era uma coisa que eu queria fazer também, né? Mas aí apareceu a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, nessa gravadora, nesse estúdio. Era um projeto de dance que existia e precisavam de um DJ. E como eu já tinha um bom relacionamento aqui em São Paulo com os DJs da Energia, que é até aqui perto, com os DJs... todos, a maior parte dos DJs eu já conhecia por conta das redes sociais da época, que eram fóruns e MSN. Então a gente já trocava muita música. Tá. Então eu já conhecia muita gente. Mesmo morando em Recife, eu já tinha uma rede de apoio, de amigos muito boa. E quando surgiu esse convite para morar no Rio de Janeiro e trabalhar nessa gravadora, eu falei, cara, eu vou. Se nada der certo, eu tinha 19 para 20, eu acho. Era muito novo. Muito novo, né? Muito novo. Veio sozinho, ou seja, foi sozinho. Fui sozinho, imagina. Esse foi, eu acho que uma das maiores loucuras da minha vida, mas não me arrependo de nada, assim. Me fez crescer absurdamente, encarar o eu mesmo, assim, né? Tipo, agora é você por você. E ralei bastante, né? Assim, de dormir pouco, estudar, mergulhar mesmo. Eu acho que muito admirante, ou seja, causa admiração você ir lá tão jovem, você estar... Porque ser DJ, você está no meio de festas. Eu acho que é muito fácil você, sei lá, confundir as coisas, talvez, e ficar só em festas, sei lá, e se imerser. Agora é muito, por exemplo, acho que sempre teve, mas a droga está muito aí, por exemplo. Então, e de uma cidade pequena a uma grande, talvez até tenha sido difícil. Como foi para você isso? É porque eu acho que, como eu tinha essa paixão muito grande pela música, e eu tive uma criação... Não foi uma criação dessa coisa de isso você não pode. Pelo contrário, meus pais sempre foram muito liberais e abertos e a gente sempre teve conversas sobre tudo. E eu sabia que aquilo ia atrapalhar o meu caminho. Então, assim, eu fui com muito foco no que eu queria alcançar. É óbvio que eu sei do quanto eu fui forte em enfrentar muitas coisas desse tipo, porque, né, a noite ela é repleta de situações, mas eu estava muito focado nisso, muito focado em construir minha carreira, porque eu sabia que eu tinha deixado a minha família, a minha faculdade, e era a realização de um sonho. Então eu falei, eu tenho que dar certo. A cobrança era muito grande. E eu fui com muita força e enfrentei realmente muitos momentos de, tipo, chorar, olhar e falar, o que eu tô fazendo aqui numa cidade, eu não conheço ninguém. Mas aí com o tempo eu fui conhecendo as pessoas, aí comecei a trabalhar em programa de rádio, comecei a ter espaço maior na gravadora, comecei a aprender muito sobre produção, que foi ótimo. Aí eu ficava de madrugada lá no estúdio. O meu foco total era realização da minha carreira. Então, assim, eu acho que depois, quando eu alcancei, eu acho que eu devo ter feito assim, não acredito que eu consegui. Qual foi o maior desafio nessa transição para Rio? Eu acho que deixar os amigos e deixar a família, né, por ser muito novo, e me ver em muitos momentos sozinhos, assim, inclusive quando a gente fazia muita turnê, era coisa de quinta até domingo, e às vezes eu tava sei lá, pegando um teco-teco pra ir pro interior da Amazônia, no outro dia eu tava, tipo, indo pro sul, no frio.
sem conhecer, né, assim, tipo, tudo muito novo pra mim essa coisa, porque eu tava acostumado a tocar, tipo, em Recife, lá na Metrópole, aquela a balada de lá que tem até hoje, ou tocar como eu tocava em casamento, em festa, né, de 15 anos. E do nada você tá viajando o Brasil inteiro, essa coisa de voos, isso foi muito complicado. E o tá sozinho nesse momento, né? Claro que eu tinha alguns amigos que me davam muita força e tal, mas isso foi bem difícil, assim. Eu tive que crescer muito e me entender bastante para poder seguir e não desistir. Mas você teve esse apoio da tua família durante a tua estadia em Rio e Muito. tudo? Porque eu sou, me vejo um pouco, porque quando eu vim para aqui, família é tudo, né? Toda a minha família, apesar que tenho bastante família cá, mas é família dos irmãos dos meus avós que vieram a morar aqui, são avós, irmãos mais velhos, então nunca teve muito contato. E tem esse momento que acho que nós latinos somos muito carentes da família, né? Muito Sim. coladinhos a eles. Muito, Eu não muito. sei aqui eu acho que tem a mesma costume, domingo ir na casa do avó, Isso. comer churrasco, sei lá. Muito. Deve fazer muita falta, né? E Muito. também deve haver um contraste, porque de quinta a domingo tu estavas cheio de pessoas do lado. Sim, Mas o que acontecia de segunda a Exato. quarta, ou quando você precisava de desabafar coisas? Inclusive não era, tipo, a época não era tão fácil. Tinha celular, mas não tinha WhatsApp, era MSN, é o que podia, né, falar. E a comunicação era cara para ficar ligando assim toda hora para a família. Mas, por um lado, eu também tive muita sorte que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci a Carol, que é, para mim, uma irmã de alma, que trabalhava comigo na gravadora. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fiquei procurando muito apartamento e não achava. E na época ela me chamou pra morar na casa dela. Eu sou muito grato até hoje, a gente é muito amigo. E aí acabou que eu dividi apartamento com ela, sei lá, uns 4 anos, assim. Então a família dela meio que se tornou a minha família. Os pais dela moravam muito próximos de onde ela morava. E aí, às vezes, tipo, no domingo, por exemplo, ou alguma coisa, tinha um almoço na casa dela. Então aquilo meio que correspondia, tipo, a família. Eu tive muita sorte, né, também, porque ela era como se fosse uma irmã. Ela, 10 anos mais velha, e ela me abraçou como o irmão mais novo. Então, tipo, foi muito bom. Me ajudou muito em momentos como esse, que você fala assim, caramba, eu tô aqui sozinho, eu quero ir embora, eu vou voltar. Mas ela falava, não, calma, vai dar tudo certo, e realmente deu tudo certo. Felipe, qual foi, na sua visão, o ponto de virada da sua carreira como DJ e produtor? Olha, foram 2 momentos. Um foi essa ida para o Rio de Janeiro. Sim. Realmente foi uma virada absurda, né? Foi uma escolha que deu certo logo de cara, assim. Teve o perrengue logo inicial, mas já fui trabalhar em rádio, me dediquei muito, fui label manager de uma gravadora, então eu tinha acesso a todas as músicas que iam ser lançadas. Eu trazia para o Brasil, na época que a gente lançava CD, eu fazia a seleção de músicas para as coletâneas, isso me ajudou muito. E também quando eu lancei minha primeira música com a Lorena Simpson, Quem Sopra Vinil, né? E que era uma música que era para ser uma música de estúdio apenas e acabou causando sucesso. Sendo um sucesso muito grande. Então foram 2 momentos. Quando eu colhi o fruto da minha mudança, colhi o fruto de ficar acordado, madrugadas adentro, vendo que era feito no estúdio, e chegava, passava madrugada, quando o estúdio estava fechado, ficava eu mexendo lá, aprendendo, fuçando, no erro e no acerto. Isso realmente foi a virada, assim, que eu digo que fez com que meu nome e minha carreira realmente explodisse. Você tem algum mestre ou alguém que te ajudou, que te passou? É como uma escola, não é? Tenho. Que te deu esse conhecimento sim, básico. Eu tenho 2 pessoas que eu tenho muito orgulho, muita honra, assim, sempre que eu puder, eu sempre enalteço os 2. Primeiro é o DJ Ronaldinho, que é da Energia 97, que apresenta o Lunch Break. Na época que eu morava em Recife ainda, ele pedia para fazer set. Eu mandava de lá e ele tocava. Imagina aqui o programa na rádio, maior rádio de música eletrônica do Brasil, ele colocava meus sets. Isso marcou muito. Que orgulho! Muito! E o Ian, que é meu amigo até hoje, que me ensinou muita coisa de estúdio, de composição. E quando eu errava alguma coisa, ele falava, olha, assim, faz desse jeito, me dava umas dicas de áudio. Até hoje a gente troca muita figurinha sobre isso. Então, assim, são 2 pessoas que eu tenho muito carinho, assim, na minha carreira. O que representou para você ter sido residente da The Wiki? Uma casa tão simbólica para todos nós.
Olha, como você falou, para mim é uma honra ter participado desse movimento cultural, porque eu digo que isso vai ficar para a história. Daqui a 100 anos a gente vai lembrar disso, porque foi uma mudança absurda no comportamento, na musicalidade. Inclusive, a gente pôde exportar para o resto do mundo esse estilo de som, o estilo de vida. Então, assim, foram 12 anos de conhecimento, de conhecer pessoas novas, de poder levar minha música para outras partes do mundo. É uma pena que não tem ainda The Week, porque realmente foi muito mágico, assim, todo o momento que eu vivi lá. A herência que a gente tem deles, né? Ainda os DJs que saíram de lá são DJs bastante renomeados, Sim. bastante queridos. É. Justamente a gente está falando no backstage que as festas aqui das comunidades, porque eu não conheço muitas festas eletrônicas héteros, por exemplo, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Ainda, eu lembro, foi em Chile, que eu estava em Santiago, e todo mundo falava de uma festa, e que é a maior festa, e não sei o que. Quando eu vi, era a Festa Guapo que estava fazendo lá em Viña del Mar. Então, quando fui à Argentina, há uns 5 anos, todo mundo falava de uma festa que estavam fazendo em Buenos Aires. Quem que era? Era outro DJ, acho que era o DJ Dani Brasil, que estava levando daqui para lá. Então, muito orgulho como o som brasileiro, a cultura brasileira, a música eletrônica, que tem sua característica do DJ brasileiro, se exporta para fora. Foi assim, uma mudança total. Isso me ajudou muito também, inclusive para exportar minha música, né? Sim. Porque foi realmente um movimento cultural que alguém precisa fazer um vídeo, um livro, um documentário, porque marcou mesmo, marca até hoje, né? Quando a gente fala muito, a gente fala com carinho. Olhando para a sua trajetória, como você enxerga a sua contribuição para a cena eletrônica brasileira da comunidade, justamente falando? Olha, hoje, muito autoanalisado, o que a gente falou nos bastidores, né? Eu faço terapia há 14 anos. É necessário. É muita coisa. Eu, sem falsa modéstia, assim, hoje eu reconheço minha contribuição, eu sei o quanto eu trouxe identidade, uma música de qualidade, eu furei a bolha de trazer a música LGBTQ+, para fora da cena, que é tão nichada, né? Sim. Eu consegui levar para novela, consegui levar para coletânea, consegui colocar em rádio. Então, assim, eu tenho orgulho de mim, disso. Sei do quanto eu ralei para isso acontecer, mas, assim, eu fico muito feliz, de verdade, em reconhecer isso, em que eu consegui fazer com que minha música, depois de tanto tempo, ainda seja aceita, ainda seja lembrada e ainda tenha público, né? Então, é muito legal, eu fico muito feliz mesmo. É para se enorgulhecer, porque já teve outras entrevistas e às vezes é difícil que se escute, por exemplo, o tribal em festas que não são da comunidade para fora. Há uma barreira. Sim. Então, é muito reconhecível que você tenha conseguido que a música, as tuas criações cheguem por fora. Quando tocava músicas na Globo e nas outras plataformas que você falou, que era o tribal que tocou ou tinha uma outra modificação? Não, por exemplo, Malhação era a versão original. Sim. Brand New Day teve uma versão diferente, mas era tribal também. E teve uma novela do SBT também, que era Quem Sopra o Vinil, a versão original. Então, assim, e tocava nos programas. Inclusive, até hoje, toca no Big Brother. Toda festa, todo ano alguém me marca que toca Brand New Day até hoje. Então, assim, é uma música que furou realmente bolhas, assim, saiu de nicho, gueto, e tocava em lugares que eu nunca imaginava, assim, tipo de, sei lá, de festa mais hétero possível, vamos dizer assim, que hoje em dia eu acho que não existe isso, né? Mas foi bem, muito doido, assim, tipo, porque eu consegui furar essa bolha, assim, foi... Até hoje eu falo assim, caramba, que é bem difícil hoje, né? Porque a gente vive muito em nichos cada vez maiores, exato, né? Então, eu acho que hoje repetir isso é até mais complicado, eu acho. Dentro das músicas que você criou, tem Can't Stop Loving You, esse hit que virou um clássico das pistas. Como nasceu ele? De verdade, essa música tem uma história muito engraçada, porque eu tava fazendo uma coletânea na gravadora que chamava Pool Party. E faltava uma música. Já era um momento que eu queria já fazer o crossover da minha carreira, porque eu
tocava na Transamérica e tocava músicas mais eletrônicas, tipo EDM, assim. Então, eu queria voltar às minhas raízes, que era quando eu tocava na Metrópole e tal, e é uma coisa que eu amava e tal. Tocar tribal, já era uma coisa que eu fazia. E eu queria também dar oportunidades aos produtores brasileiros que já eram referência no mundo, e criei essa coletânea com vários DJs, Edson Pride, Alan Natal, Tommy Love, vários nomes. E aí faltava uma música. E aí já tinha a Lorena Simpson, né, que era do casting da gravadora. A gente já tinha uma amizade, eu liguei pra ela, eu falei, vem aqui no estúdio agora, porque eu preciso terminar essa coletânea com a música. A gente fez em 3 dias essa música, assim, entrou como a última música do disco, assim, meio que faixa de estúdio. Corta pra cena, um mês depois a música estourou, assim, de forma que a gente não acreditava de jeito nenhum. Eu passei para alguns DJs, para DJs do México, Luiz Herré da Venezuela, e a música começou meio que viralizou antes de existir até essa palavra, né? E tudo pelas redes sociais, MSN, Orkut, a música, bum, bombou. Tocou aqui na Bubufo, no aniversário do Paulo Gugliari. A Lorena fez o primeiro show da vida dela e foi a primeira vez que eu toquei nesse aniversário do Paulo Gugliari, já com a música. E eu cheguei aqui em São Paulo e falei, não tô acreditando, a música virou um sucesso. E aí começou a tocar na rádio também. Foi uma coisa realmente presente do universo. Suas músicas são conhecidas por vocais poderosos, justamente como Lorena você falou. Como acontece essa escolha das vocalistas e das parceiras? E como foi colaborar com nomes como Lorena Simpson, Kaya Jones, Julie e tantas outras vozes icônicas da música? Olha, a voz pra mim é como se fosse a alma da música. Porque eu componho, gravo na minha voz o guia, mas eu entrego para as pessoas exatas, assim. Cada música tem que ter a energia certa. Você já pensa na já pessoa... penso, então assim, tinha que ser da Lorena, tinha que ser da Nalaia, tinha que ser da Julie, então cada música tem um porquê, assim, que eu sei que elas vão dar a energia que falta, que é o vocal, vão dar a força pra música, e o resultado sempre me surpreende, assim. Dessas músicas que foram hits, tem alguma que você guarda um carinho especial? Olha, Brand New Day com certeza é atemporal, eu guardo, tenho muito carinho, primeiro pela história da música, conta muito uma história minha também, tipo, a letra fala muito sobre tudo isso, é um resumo do esforço todo, de tudo que eu passei no Rio, e então assim, eu tenho um carinho muito grande, mas eu acho que é bem complicado falar isso, sabe? Porque senão as outras vão... ser como tus filhinhos, né? Senão as outras vão ficar com ciúmes, assim. Tipo, as outras filhas vão ficar com ciúmes. Mas a Brand New Day, porque ela realmente é muito especial. Mas eu amo Feel Alive também, que eu gravei com a Nalaia em 2011. Ela tem uma letra muito especial de autoafirmação, Foi também quando eu comecei a fazer terapia, que eu tava tendo crise de pânico. Que também depois de... Pra subir no palco? Pra tocar, eu já tive momentos assim, imagina, em plena The Week, um monte de gente, porque também eu era muito novo e o sucesso chegou assim, muito rápido, né? Então, administrar tudo isso, mesmo sabendo que eu tava tão focado, querendo aquilo, foi um pouco, precisou de um centralizar um pouco a cabeça, e essa música conta muito isso, então eu tenho um carinho por isso. Porque ela me lembra o Felipe daquela época e quem ele se tornou hoje. Às vezes eu sempre falo para meus convidados, às vezes até peço desculpa, porque eu sempre fui assim até na fotografia para os eventos. Cada começo de podcast, inclusive quando eu ia cobrir eventos, eu fico um pouco nervoso. Mas acho que é um respeito também pelo que a gente faz, né? Sim. Se a gente perdesse isso, vai perder esse interesse, esse respeito por o público, por Exato. o convidado, por o cliente. Entendeu? Então, acho que isso você nunca tem que perder. É só não deixar-se dominar pelo nervo, né? Não, mas era porque, tipo, eu me cobrava muito. Hoje eu sei disso, assim. Ainda mais quando você faz muito sucesso. E aí, as pessoas esperam cada vez mais. Eu não estava preparado. Não tinha tantos anos de autoconhecimento como eu tenho hoje, né? Então, assim, muito novo. Então, era uma cobrança, imagina, música na novela, música na coletânea, no Summer Electro Hits, eu falava assim, gente, qual vai ser meu próximo passo? Eu não sei, o que é que eu vou fazer, sabe? Tipo, só que aí, com o tempo, você vai aprendendo que calma, também não é assim. Teve uma época que eu também me permiti dar uma pausa um pouco, dei uma relaxada, eu comecei a produzir só coisas que eu tava querendo experimentar. Foi na época também,
voltei a estudar e fiz produção musical, que é engenharia em áudio. Então eu meio que tive um momento que eu meio que deixo descansar um pouco minha mente, e aí também, depois que desse descanso, eu voltei Com tudo. de novo com tudo, assim, precisava, sabe? Acho que foi uma série que faz pouco que assisti. Tô assistindo Olympus, acho que é, da Netflix. E havia uma das meninas, porque justamente se fala uma quantidade de atletas, de pessoas atléticas que sempre estão procurando melhor performance. E uma delas chegou a ser campeona muito jovem, e daí teve um descenso na carreira. E ela falou algo que ficou na minha cabeça: a pior pessoa a ser comparada, ou a mais difícil pessoa a ser comparada é a própria mesma, né? Exato. Porque o público te cobra. Vai Muito. falar, nossa, Felipe conseguiu tal patamar. E aí? Vai ser de um sorrir? Isso. O que vai acontecer agora com ele? Já foi o tope da sua carreira, agora vai para baixo. Então deve ser complicado. Muito. E também conseguir assimilar isso de que você é um humano e que Exato. você não é um robô que vai produzir isso. Exatamente. Assim. Tipo, não, e outra, imagina mais, ainda mais eu que componho, que faço as melodias. Obviamente tem momentos que você não tá tão inspirado. Então eu peguei aquele momento, mais ou menos entre 2014 e 2016, por aí. As pessoas perceberam, mas eu tava primeiro me curando mentalmente, sim, de tanta ansiedade. Eu precisava também dar um respiro, assim. Tanto é que eu fiquei sem produzir um tempo. Mas foi ótimo, que quando eu voltei, não, sei o que eu quero, sei pra onde eu vou nesse caminho. E é muito importante, a gente acha que não, por isso que a gente vê tantos artistas ou tendo surto, ou tendo a parada e descansando e voltando. É muito importante a gente fazer isso. E quando falamos das colaborações, a gente já falou dos hits, das colaborações, qual colaboração você conseguiu? Não vou falar que é a melhor, porque eu acho que seria injusto de você fazer essa diferenciação. Mas como você chegou tão jovem na tua carreira e conseguiu tão rápido um sucesso, deveu causar, sei lá, borboletas no coração, no estômago, de você falar, nossa, consegui essa colaboração. Sim. Qual foi esse momento? Olha, agora é recente, com a Pabllo, porque eu sou muito fã e assim, a gente já se conhecia há muito tempo. Mas quando teve a oportunidade, quando ela me convidou para participar do álbum de remixes, que foi a After Remix que eu fiz, foi assim, caramba, que demais. Porque primeiro, pela admiração que eu tenho por ela como artista, como história, como tudo. Então, assim, foi muito orgulho mesmo, assim. A gente é amigo e eu tenho muito orgulho mesmo do que ela é para todos nós, assim, e do que ela conseguiu. Se o pessoal gosta ou não gosta dela como artista, como vocalista, o que ela conseguiu, o que ela abriu caminho para gente, para nossa comunidade, isso é reconhecível baixo qualquer patamar. Sim, e eu vejo, cada vez que eu vejo ela brilhando mais e mais mundialmente, me enche de orgulho. Então, participar disso, eu fico muito feliz, assim. Foi realmente uma parceria que, inclusive, agora a gente acabou de fazer juntos Fantasia, que é um remix que ela canta com a Nath Peluso, e eu participei junto com a Clementão. Então, foi uma delícia participar também de novo, mais uma parceria. Como você está vendo essa nova exploração da Pabllo como DJ? Eu vi ela tocar no show da Lady Gaga. Eu amo, porque eu acho que ela se diverte, ela gosta muito de música. Tá pra se divertir, e ela gosta muito de música, e eu falei pra ela, vai lá e se diverte, mano, porque tu gosta mesmo, e eu sou super a favor, e eu sei que ela vai brilhar muito também aí, porque ela é um show, né, então eu acho que tudo que ela fizer vai dar certo. Tem o que não pode faltar no seu processo criativo, mas que você produz suas músicas? Existe algum ritual, alguma inspiração? Vai lá e tira uma semana de férias para poder se concentrar? Olha, tem. Eu tenho que estar um pouco no meu cantinho, assim. Tenho o meu cantinho de produção, tenho que estar meio que no meu silêncio, e é exatamente isso. Eu tenho que estar, depois de um tempo de silêncio, para eu me conectar, mas engraçado que não tem fórmula, às vezes do nada, principalmente acontece muito isso, eu tô tocando e aí me vem uma ideia de melodia. Quando você está tocando? Quando eu tô tocando, aí eu tento guardar aquilo
meu celular cheio de cantorias, assim, eu cantando melodia, nananana. E aí gravo, chego em casa, eu escuto, aí falo, isso é legal, tá, isso aí não. E aí vou desenvolvendo. Então, assim, tipo, não tem um método específico, Sim. mas tem que ter um pouquinho de silêncio, um descanso. No máximo, meu cachorro fica do meu pé, que ele fica lá do meu... Ele é meu acompanhante, eu digo que ele é meu acompanhante de produção, meu auxiliar. Ele é teu juiz. Ele fica como lá. Você chama ele? É o Pipo. Ô, Pipo, você tá gostando? Ele fica lá. E quando eu começo fazendo a música e eu começo a animar, me sinto bem ouvindo a música, eu falo... tá saindo algo legal. E é meio espiritual, tá? Tipo, eu juro pra você, tem música que eu falo assim, não é possível que eu fiz isso rápido. E eu escuto, depois eu falo, caramba, como é que eu fiz essa música assim, tão rápido? Porque vai vindo. Você vai construindo, assim, tipo, aí quando sai o resultado, eu fico muito feliz, assim, porque eu falo, caramba, que legal. Claro, nem tudo é acerto, né? Tem alguns erros também, mas também quando acerta é bom, né? Dentro desses filtros que você faz até chegar ao produto final, você tem, tipo, amigos que você já... DJ, talvez, que você fala, vai escutar isso pra ver se que você acha da merda. Muito, tipo, eu tenho muitos amigos que, assim, tipo, que até hoje são grandes amigos que a gente começou praticamente junto. Posso citar aqui Alan Natal, Tommy Love, Breno Barreto, o John W, que é um talento que já tá tocando há muito tempo, mas ele é muito talentoso, o Alisson Nunes. Então, assim, Michael Reis também, que é um produtor que eu amo. Enzo Dias. Então, assim, eu meio que mando para as pessoas que eu confio, eu pergunto, o que você acha? Às vezes eles falam, olha, pode ser algo assim, tal. Tá no caminho certo. O que você acha? Vou ter que ficar isso. Bota um volumezinho um pouco da voz, alguma coisa assim. Mas, assim, eu sempre mando para eles já meio que pronta, pergunto. Às vezes eu percebo que eles ficam com vergonha de dizer alguma coisa. Eu falo, não, seja sincero, pode falar o que você acha. Aí eu falo assim, não, esse drop pode ficar mais animado. Eu vou lá e pum. E faço, porque é bom ouvir, principalmente que são DJs também, produtores renomados, e traz uma energia boa, traz uma informação nova, que a gente também, né, nem sempre a gente vai acertar sozinho tudo. Justamente como estamos falando de que eu como fotógrafo, por exemplo, quando eu escolho minhas fotos, às vezes é bem ruim eu ser quem escolhe, porque a gente tem tanto carinho por o que a gente faz, que nubla nosso juízo. Então, é muito necessário você confiar em alguém para que te dê um outro olhar e você consiga. E também é muito importante você não fechar a tua cabeça no ego e não saber ouvir o outro. Claro, lógico. Inclusive, os meninos também me mandam as coisas dele para eu ouvir. Eu sou bem sincerão. Eu falo, olha, eu colocaria isso de tal jeito, aumentaria esse tal instrumento e tal. Eu acho que é legal essa troca, é importante, né? Porque todo mundo acaba trocando informação sobre produção, sobre música, e é bom pra cena também, né? Tem algum artista brasileiro ou internacional com quem você ainda sonha dividir uma faixa ou palco? Tem. Deve ter um. Tem, mas tem duas pessoas, assim, que seria, tipo, realização de sonho de carreira mesmo. Primeiro, Ivete Sangalo, que a gente falou. Já tava falando aqui no backstage, né? Eu sou muito fã da Ivete como pessoa, como ser humano e como artista. Então, assim, eu já até tive a oportunidade de começar um remix pra ela, mas acabou não rolando por conta de logística de gravadora e tal. Mas acho que trabalhar junto com a Ivete seria incrível. E outra, óbvio, Lady Gaga, eu sou muito fã, muito fã. Então, assim, seria também, sei lá, eu acho que ia cair duro, assim, de emoção. Ivete tem uma luz, uma energia, meu Deus. Era uma das artistas que eu mais queria conhecer. A gente estava falando disso. O show dela ao vivo, não tem como você ficar parado no chão. Não. Por mais que você está cavado, te contei. Que eu tava nos 7 dias de carnaval na Bahia, mesmo assim eu não consegui ficar. E aí ela começou a tocar 2 da manhã, porque em Salvador começa o artista principal tocar às 2h30 da manhã, mas ela é incrível. Sim, e eu me inspiro muito nela, assim, tipo, de verdade. Sempre acompanhei a Ivete, né, desde muito tempo, da Amanda Eva. E o amor que ela leva... O respeito pelo seu público. Exato, a energia, tudo. Eu acho que ela vai até a última gota. Ela pode, às vezes, estar cansada, mas ela se entrega total. E eu tento fazer o mesmo, assim, porque eu acho que o público é o nosso maior presente, assim. Então, eu vejo muito isso da Ivete, eu falo, cara, que mulher porreta mesmo, como falar na Bahia, né? Tipo, ela é muito incrível. E a Lady Gaga também eu amo muito.
ela como personagem, como pessoa, com suas dores, né, com suas conquistas, como atriz, e é uma pessoa que se renova, que vai atrás de novos desafios, e isso me inspira, assim. Então, são duas pessoas que eu me inspiro mesmo, assim. Como você vê a evolução da performance do DJ durante esses anos? Porque eu vi muito, no começo, acho que quando eu comecei a frequentar as boates, o DJ estava sempre aí, só tocando. Agora ou dançam, ou já fazem performance. Como você vê essa evolução? E como você criou essa versatilidade própria para essas mudanças? Olha, é porque assim, desde o começo eu sempre fui muito animado, né? Sempre dançava, sempre dancei. E era bem engraçado, porque na época, quando eu entrei na The Week, era todo mundo muito... Tinha um padrão, né? The Week, era assim, as pessoas todas muito quietinhas e tal, fazendo um trabalho ali, mal se balançava um pouquinho. E eu cheguei... Imagina, não era fortão, eu era bem magrinho, tipo, dançando, dança da Paquita, da Xuxa, de tudo. Então, assim, eu fui eu mesmo, sabe? Tipo, e aí, com o tempo, foi tão legal vendo outras pessoas fazendo também isso, sendo eles mesmos, sabe? Trazendo versatilidade, não só ficar paradão, nada contra quem faz isso, mas assim, tipo, é claro, você tem que estar conectado ali, tem que estar presente. Mas é um show, né? Faz parte, tudo faz parte. Então eu acho muito legal quando eu vejo tanta gente que se prepara e produz, e faz quase um musical, sabe? Além de tocar. Então eu acho muito legal, acho que acrescenta muito pra cena, pra gente DJ, assim. E deixa a noite mais divertida também, eu acho. E é gostoso ver como eles também se divertem, exato, né? Exato. Eu acho que eu não sei se eu vi no Instagram, mas falaram que quando você chega a chorar ou sentir uma emoção em uma boate, em uma festa, você tem uma sincronia, sei lá. Mas é isso a música, você vai lá para sair do melhor jeito, né? Isso. Entendeu? Então, música, como você tinha falado, quando você escuta as suas criações, se em verdade está tocando, está mexendo algo no teu interior, é isso a música. Então, eu gosto muito de ir lá, às vezes fechar meus olhos, sentir. Então, eu acho que é bonito você ver o que você está sentindo refletido no teu DJ. Exato. E eu tento fazer ao máximo isso. Eu fecho o olho, eu imagino, óbvio, eu vejo aquela quantidade de gente mas eu penso assim, caramba, eu tô no meu quintal de casa com um monte de amigo, sabe? Eu tento curtir assim, como se fosse assim, e me divirto como todo mundo, até porque eu quero levar o melhor da minha energia para as pessoas, eu quero que as pessoas saiam dali felizes, porque é ótimo. Porque misturou já italiano com, sei lá, com espanhol. As pessoas querem felicidade, alegria, divertir, né? Então, eu acho que a gente tem que entregar esse papel também, né? De conexão, dessa troca de energia. A gente tinha falado de algumas trilhas que entraram em novelas da Globo, como Malhação e A Lei do Amor. Como foi receber esse convite? E você teve algum tipo pedido, algum filtro para fazer que tua música consiga ser, sei lá, para todo mundo, para o streaming, sei lá? Sim. Principalmente na época que eu tava na Universal, a gravadora, e minha música, né, tipo, era nichada, saiu da bolha, mas nessa época o eletrônico, ele tava muito tocando em todos os lugares, né, tipo Kesha, David Guetta, então assim, era um estilo muito forte o EDM, e eu tive que me adaptar um pouco para poder ficar mais comercial, para poder tocar na rádio, porque alguns diretores de rádio diziam que era música muito bate-cabelo, assim. Eu ouvia muito isso, então assim, teve uma época que eu lancei um EP que eu tentei fazer uma coisa mais pop, mais EDM, e também foi naquela época que eu tava tentando já sair um pouco da caixinha e tentar sabe, melhorar, não é melhorar, mas assim, aumentar meu portfólio como produtor, fazer outras coisas. Então teve isso, mas das novelas foi assim, por surpresa, assim, chegava o convite, eu falava, nossa, incrível, claro, vou amar. Ah, lógico que tinha que aceitar dessa quando chegou o e-mail falando, olha, sua música vai entrar nessa temporada de Malhação, eu falei, o quê? Nossa, muito bom, foi ótimo, assim, porque foi uma temporada, aliás, de muito sucesso, que até hoje, eu acho que toca, né, que passou naquela Globo, Quero Viva, né, agora é Globo Play Novelas. Gente, tipo, eu escuto, eu falo, caramba, é isso, muito bom. E na Lei do Amor, eu acho que eu não tava vendo a TV, eu tava no Twitter, todo mundo me marcando,
O que tá acontecendo? Aí eu liguei a televisão e falei, não acredito. E a cena inteira lá, a música tocando, é um baita... Dá um orgulhinho no coração, né? Você vê isso, assim, muito bom. Qual foi o primeiro país internacional que você visitou? O primeiro país foi o México, por isso que a gente estava falando sobre... Você estava aprendendo a aprendi espanhol. Podemos falar espanhol ahorita, então... Ahorita un poquito, vamos a poner la leyenda para los otros. Pero ¿cómo fue ir a México? ¿Tuviste que estudiar un poco de la cultura de las músicas allá? ¿O cómo hiciste? Porque... ¿Tenías un miedo de que sea la música diferente allá, que el público te reciba diferente? ¿Cómo fue? ¿En español? Não, vamos em português. Ok. Na verdade, as músicas elas começaram a tocar lá no México. Eu não sei porquê, eu acho por conta de exatamente aquilo que a gente falou da exportação dos DJs, da música brasileira. Sim. E, pra minha surpresa, Can't Stop Loving You, Brand New Day e depois Revolution of Love também entraram nas rádios do México, eu não sei como, mas começaram a tocar sem divulgação, sem divulgador, sem gravador, era tudo independente. E essas 3 músicas, depois outras músicas também, começaram a ficar entre as 10 mais, assim, tipo, misturadas com as outras músicas pops. E aí eu fui pro México, fui chamado pra ir pro México tocar numa festa bem grande lá, e acabou que, tipo, eu estando lá, abriu uma turnê, eu praticamente fiquei 3 meses no México, fazendo turnê, então eu tenho um carinho muito especial pelo México, porque foi um primeiro país, assim, que me abraçou. Eu lembro a primeira vez que eu fui entrevistar numa rádio lá, bem grande, assim, eu não falava nada espanhol. E eu, assim, tipo, a gente sempre acha que fala, né? E eu, assim, não tô entendendo, porque falava muito rápido, assim, tipo, eu pedia, despacio, por favor. Por favor. Me fez lembrar, eu acho que na entrevista que ficou bem viralizada da Pablo, você estava em Espanha, alguém vai e pergunta, espanhol? E ela fala, sim. Aí a menina faz a pergunta e ela, hã? Sim, era tipo mais isso. Ou menos assim. Eu acho que é porque como não tinha tanto YouTube na época, senão eu acho que ia estar viralizado isso. Mas aí eu voltei, né, estudei espanhol, fiz escola de espanhol e fiquei treinando muito. E uma coisa que eu amo muito é as chaves, né? Eu acho que todo mundo não tem como não amar. Não tem como amar. Todo mundo da América Latina eu acho que tem um carinho muito especial, né? E aí eu comecei a ver em espanhol. Até hoje eu vejo em espanhol, apesar de amar a dublagem brasileira, para poder treinar. Eu não posso. Assistir em português não dá. Iria em conta a minha infância. Sim, eu imagino. Os chaves significam tanto pra gente que você sabe decorado todo. Mas mesmo assim você ri, mesmo você vibra com a... Eu acho que era uma comédia tão ingênua. Fofa, ingênua. E simples, né? E até hoje eu vejo muito, de verdade. Às vezes eu quero dormir assim, sabe aquele abraço emotivo? Sim. Eu coloco lá e durmo num instante. É engraçado isso, né? Mas é porque a gente acompanhou tanto, acho que a nossa vida. E é um humor tão bom. Inclusive a série dele nova, tipo, muito legal. Já começou? Já começou? Eu quero assistir muito. É incrível. Do Chespirito, não era? Isso. Incrível. Ele é um cara também sensacional, né? Sou fã, muito fã. Eu tenho até um livro autografado por ele. Ah, então. meu Deus, sério? Eu sou muito fã mesmo, assim. Fã. Quando você pensa nos públicos dos países que você foi, qual você tem, além do México que você já falou, que você tem que você se identifica de um jeito mais fácil, talvez? Olha, Espanha, Madrid, eu amo. É sempre muito bom tocar lá, muito bom. Estados Unidos também, eu amo demais, assim. Principalmente Nova York, as pessoas são... Nossa, é como se eu estivesse aqui no Brasil, é em casa, assim, eu me divirto igual, assim. E aí a troca de energia também é muito boa. Então, são 2 lugares que eu amo, além do México. Muito. Chile também, amo também. Você já teve algum país... alguma festa que você não teve uma retribuição muito, sei lá, você foi e o público estava quieto. Como você se manteve aí para tentar... É bem complicado, ainda mais eu que gosto muito de dançar, curtir, né? Aí você passa 1000 coisas na tua cabeça, né? Você fala assim, gente, será que eu tô ruim? Será que eu tô todo cagado? Será que aconteceu alguma coisa? Mas às vezes é diferente, tem públicos que são diferentes, né? Às vezes não é só a tua música. É o estilo de curtir. Às vezes as pessoas estão mais na delas e tal. Acontece, já aconteceu, assim, mas depois aí eu faço a minha
análise e depois eu entendo, faço um estudo para saber se era realmente a música e depois eu vejo, acabo ficando na festa para entender e vejo que sim, que no outro DJ eles continuaram do mesmo jeito. Eu falo assim, então não fui eu. Então, eu acho que deve ser difícil, porque o público brasileiro é um público único. Eu amo muito ir nos shows, porque o brasileiro vibra tanto. Muito. Canta, você se contagia dessa energia, então você quer gritar. Eu tô só pensando, quando foi o show da Lady Gaga cá, lógico, depois compararam com o show nos Estados Unidos, Sim. que o público era Sim. tudo quieto, mientras que aqui a gente tá ficando sem voz, gritando com Foi, ela, nossa. com um monte de leques que não sabia se dava para ouvir mais o leque ou a Lady Gaga. Mas mesmo assim, teve um momento que eu só olhava os leques e eu queria chorar, porque Eu chorei. era a nossa comunidade Sim. sendo livre, batendo o leque. E 2 milhões de pessoas ali, nossa, eu chorei muito. os memes de como se chama? O acalentamento global acabou pelas leques. Nossa, eu acho foi que maravilhoso. é porque a gente tem uma catarse, alguma coisa, não sei. Acho assim, a América Latina já é especial, Sim. mas o Brasil tem muito isso. Tanto é que todos os artistas querem sempre tocar aqui, né? Tá fazendo turnê aqui. Que o calor humano brasileiro é realmente insuperável. O seu novo single, Giving to Me, marca uma nova fase. O que ele representa para você artisticamente? Representa muito, representa um Felipe renovado, de cabelo diferente, autoconhecimento lá em cima, que sabe onde quer chegar, para onde quer ir, que escuta minha música. Fiquei muito feliz agora nas festas da parada que estavam todos tocando, então é muito legal saber que, tipo, com uma música que eu entreguei com diferença, sabe, trazer novidade. E representa muito esse novo eu, sabe? Tipo, um eu reformulado, um eu cheio de história guardada, história boa, história que a gente aprende. Então esse é o resultado dessa música. Qual é, só porque você falou da parada, o tema da parada desse ano foi muito interessante, que era envelhecer na comunidade. Qual é o teu pensamento sobre isso? Engraçado, eu percebo muito isso, porque as pessoas falam que eu não pareço a idade que eu tenho, né? Então, Nem perguntei a tua idade, mas se você começou aos 15, que idade, 15 anos você começou a tocar? eu comecei, assim, não oficialmente 12, mas oficialmente mesmo 15, imagina. E você tem 20 anos mais ou menos, tu deve estar nos 30 e um pouco, não Exatamente, por aí, exato, Então, e aí quando eu falo, as pessoas tomam um susto e eu fico assim pensando, caramba, mas por quê, né? Tipo, não pode envelhecer? A gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. E eu acho que é muito bom, inclusive, na nossa comunidade, que é importante a gente reconhecer que todo mundo, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai ficar velho E morrer. e morrer. E é bom, é autoconhecimento, é vida que a gente viveu. Eu acho que é muito legal, aliás, o tema, porque dá luz a esse assunto que ainda é um tabu, né? Que a gente tem que ser eternamente jovem, que eu acho que não. Eu acho que a gente tem que viver cada ano e reconhecer o quanto que a gente aprendeu com todos esses anos de vida, né? E acho que acho que ainda um dos meus medos quando eu me assumi gay. Para mim era assim da solidão, né? Porque quando eu era jovem, no meu conceito futuro, não podia ter filhos. Ou seja, não Sim. me olhava eu conseguindo ter uma família com filhos humanos, né? Porque eu tenho 4 cachorros. Sim. Então, automaticamente você fala, vou estar solo. Mal que mal, a gente carrega muito dos preconceitos da nossa sociedade estrutural. Então, para mim, havia esse medo, você vai ser gay promíscuo, você não vai conseguir ter uma relação longeva. Então, era um medo, é um medo atual. Inclusive, eu vou falar uma coisa bem pessoal, assim, meu pai, na época que eu não falei, mas descobriram, né, aquela coisa meio que tive que sair do armário e contei, e eu não tinha me resolvido muito com meu pai, assim, aí depois de muito tempo eu conversei com ele, tipo, a gente viajando, aí ele falou assim, eu perguntei pra ele por que ele agiu daquela forma tão agressiva e tal, ele falou assim, por medo de você sofrer. Porque ele falou assim, porque eu acho que nessa vida você não vai ser feliz.
Aí eu pensei muito nisso e hoje ele me vê feliz, sabe que eu estou bem, mas é porque a gente não tinha exemplos, né? Os exemplos que eles tinham eram pessoas que não tinha essa coisa da velhice, não tinha essa coisa do você poder ter filho, você ter uma família. Então, assim, eu acho que bom que a gente evoluiu muito, né? Que bom que a gente está evoluindo ainda mais e que a gente pode, sabe que a gente, se a gente não tiver uma família, a gente vai ter amigos pra caramba pra poder se divertir no asilo, rir bastante, ver vídeos engraçados, falar de besteira, falar de boy, falar de qualquer coisa que seja, mas eu acho que dá pra ser feliz sim, e eu acho que a gente mudou muito isso. Eu não sei se tem aqui no Brasil, eu acho que não, mas seria muito interessante ter espaços, tipo, asilo, não se diz asilo, você escuta feio, mas um espaço... Como se fosse uma comunidade. De convivência na comunidade, legal a que ideia, a gente verdade. pudesse estar... Porque mal que mal, temos conversas em comum. Sim, né? claro. Então, e a gente se sente mais confortável com nossa comunidade falando das coisas, sei lá, tipo, você fala de boys, sei lá, de coisas assim, tipo, falar de temporada então, de seria séries. Muito interessante ter esse espaço. Acho que nos Estados Unidos deve ter, com certeza, mas tem inclusive bairros que são de pessoas da comunidade aposentadas, por exemplo. E aqui acho que deveríamos pensar, começar a lidar com essa possibilidade na nossa velhice e ter um espaço que, lá posso estar e me sentir em casa. Olha, né? Gostei dessa ideia, aliás. Investidores. Gente, olha, quem tiver com essa ideia aí, quase derrubei o microfone, já conta com a gente, eu posso já deixar aquele... Gostei muito, aliás, é uma boa ideia mesmo. Você já levou seu som para dezenas de países. Qual é a apresentação internacional mais te marcou? E por quê? Além do México, que já olha, me marcou muito uma Wii Party que eu toquei, tipo, no verão europeu, acho que foi em 2023, foi muito incrível. Acho que tinham 10 mil pessoas e foi, assim, marcante, assim. Primeiro que foi algo muito novo pra mim, né? A primeira vez que eu toquei lá, assim, e eu fiquei encantado com tudo. Com as pessoas, com o carinho recebido, então essa tá guardadinha no coração, foi muito, muito especial. Tem algum país ainda, ou cidade que você não tocou e você gostaria? Eu queria muito ir na Ásia eu não fui ainda, queria muito conhecer, tem várias festas lá, também queria conhecer o público asiático. Acho que a China já tirou o visto, acho que o brasileiro já não precisa de visto. Eu acho que não precisa lá, mais, é verdade. Justamente pela essa proximidade comercial que teve nos últimos tempos. Isso. Por conta da guerra comercial que está tendo China e Estados Unidos, acho que tiraram, não sei se... Eu acho que... acho uma boa. Eu gostaria de ir lá ver a muralha China, por exemplo. Queria conhecer China, Japão, e tem vários lugares, assim, que tem várias festas, que tem alguns amigos brasileiros que tocam e falam, tá aí, não fui ainda, eu quero ir. E deve ser interessante ver como nossa música é recebida lá, porque estamos falando de uma cultura completamente diferente. Isso, Até o comportamento um pouco mais contido, mais contido, as pessoas são um pouco mais tímidas, mas eu acho que deve ser legal, seria um bom desafio. Essa experiência da parada, como você viveu essa última experiência de tocar lá? Agora, nessas festas, foi ótimo, foi muito bom, na pipoca, foi muito divertido. E agora o que mais eu gostei foi domingo da Fresh, porque eu me soltei muito. Eu parecia realmente que eu tava assim, como eu falei, no quintal da minha casa, recebendo todo mundo, cada um tava entrando com um churrasco, com a bebida, e eu tava assim, me joguei 100%, então me diverti muito. A gente vai entrar a fazer um ping-pong de perguntas, e aí você me responde rapidinho. Uma música sua que não pode sair da sua playlist. Brand New Day. Todo mundo pede. Um hit seu que nunca cansa de tocar. Brand New Day. É similar. Sim. O melhor after é? É o After da vez. O After da Pablo Vittar, que eu fiz o remix After da música. A pista perfeita tem que ter? Energia boa. Exato. Uma festa inesquecível? Uma festa inesquecível foi Spirit of London, de 2009, que eu toquei aqui em São Paulo, no Sambódromo, para mais de 35 mil pessoas. Assim, foi, até hoje, imbatível, assim, imagina. O menino sonhador tocando numa festa que ele... Que ano que foi? 2009. E eu ouvia, quando eu morava em Recife, a primeira edição dessa festa, eu ouvia pela internet, aquela internet ainda ruinzinho, do som ruim, só imaginando. Corta pra cena, 4 anos depois, estou eu tocando nessa festa para 35 mil pessoas, assim. Então foi realmente muito marcante. Na mala nunca pode faltar?
Meu fone de ouvido, meu pendrive. É. É o computador. Às vezes eu nem levo, porque para descansar um pouco. Um remix seu que te dá orgulho? Um remix meu, After pra Pablo, me dá muito orgulho. Até hoje, todo mundo pede pra eu tocar, me dá muito orgulho. Um crush musical? 2. O David Guetta, que eu sou muito fã, da maneira como ele se renova, como ele traz coisas novas pra música. E um outro é o Calvin Harris, que além de lindo, ele é... ele é compositor, ele é músico também. São dois grandes crushes. Vinil, CD ou streaming? Amo todos, mas o streaming é mais prático. No fone toca, fora da música eletrônica? Eu tava ouvindo hoje, antes de vir pra cá, malhando mais cedo, Irene Cara, War of Feeling, que eu amo. Amo uma coisa dos anos 80. Se não fosse DJ, você seria? Professor, tem noção? Nossa, que fofo! Muito, porque eu amo... Paciência. Tenho, ó, pode ser que eu seja um dia, mas eu... Você pode ser professor. Posso. Tem um monte de escola de DJ. É, mas é porque eu seria, tipo, ou de literatura, que eu amo, ou história da arte também, que eu amo. Que interessante. É. Eu preciso fazer história da arte. Eu amo história da arte. Uma mania de DJ? Eu fico batendo a perninha, assim, do nada. Pra fazer o... Mas já virou um tique, às vezes não é pra nada, mas eu fico só batendo a perninha, assim. Um gave nas pick-up que nunca esqueceu. Em pleno aniversário da The Week do Rio, na época de gravar CD ainda, né, que tinha que gravar CD, eu na correria, porque eu morava um pouco longe lá no Rio. E aí eu fiz uma intro pra When Love Takes Over do David Guetta. Só que na pressa eu joguei o MP3, o nome era igual. Começava meio parecido, só que eu não tava tocando do nada, vira um dubstep. E um meio drum and bass, assim. Aí todo mundo me olhou, eu tirei a música, toquei outra, assim, fingi que nada aconteceu. Deu certo. Deu certo, mas essa aí eu guardo, porque foi muito mico. Look perfeito pra pista. O que eu me sinta bem, o que eu esteja à vontade, que traga energia boa, cores. Eu gosto... eu vim todo de preto, né, Aguilho, hoje, mas é a coisa mais séria da entrevista, mas é algo que eu me sinta à vontade. Que você mesmo escolhe teus looks? Eu escolho meus looks. Que eu não me prenda, que nada me deixe desconfortável. Pra dançar, pra curtir. Que não fosse calor também. Também, é. Porque fica muito quente. Não dá. Já fiz looks com calor, é horrível. No final, a gente tira. Bebida que combina com set. Água... Não, de verdade, água, um refrigerante com açúcar pra recuperar e um energético também. Tequila, bom. Não, tequila até gosto, sabia? Voltei a gostar de tequila. Antigamente me dava eu gosto no começo e no final da festa. Só que eu não gosto muito depois que dá apagão, né? Dependendo da tequila. Pode ser. E aí você não lembra nada. Então, tipo, é bom. Eu gosto muito de estar no controle. Você viu, né? Eu sou muito controlador. E aí eu gosto de coisas que eu sei que eu tô fazendo. Então, a tequila... Trabalhando você não dá, lógico. Mas no teu lazer. Cerveja. Eu brinco, meu espírito sapatão é fortíssimo. Eu amo. Cerveja e pagode. Catuaba, amo. Meu Deus, eu só bebi uma vez e nunca mais bebi, porque eu não esqueci da minha vida. Amo cerveja, catuaba, coisas doces, assim, bebidas, drinks, assim, eu amo. Eu tenho um paladar infantil pra isso. O que não pode faltar no camarim? Um espelho com luz. Pra ver se a maquiagem tá boa, pra não chegar com a cara igual de Gasparzinho, como já errei o tom várias vezes. Aí eu vou tirar foto, quando eu olho eu falo assim, meu Deus. Já aconteceu. Diva pop que te representa? Lady Gaga. Sim. A parada LGBTQIA+, é? Eu acho muito importante. Sem ela, eu acho que a gente não teria dado tantos passos como a gente tá vivendo hoje. Mesmo muita gente querendo apagar o nosso movimento, mas a gente continua firme e forte. Havia uma frase linda que eu vi no Instagram, que era: a parada não é questão de aparecer, sino de não voltar a se esconder. Exatamente, porque se dependesse deles, a gente tava de novo dentro do armário da gaveta, mas a gente não vai, a gente já abriu tudo. Festa ou festival que ainda sonha tocar? Olha, tem vários, mas agora de lembrar assim, não sei, mas o que me chamarem. O que me chamarem eu não toquei, é sempre bom. Uma palavra que define a sua carreira? Resiliência, resistência e renovação. Era uma. Não é? Foi mal. Então, renovação, vai, renovação. O que vem na cabeça quando falam de Give It To Me?
Nossa, felicidade, porque era só uma palavra, felicidade. Não vou explicar, mas felicidade. Depois de tantos anos, o que ainda te move na música e o que te dá motivação para continuar? O amor pela música, primeiro. Segundo, o amor pela música. E terceiro, mexe com minha alma, sabe? Tipo, eu gosto de fazer música, eu gosto de me reinventar. Eu acho que é isso, me reinventar, fazer algo novo, ouvir e dizer, caramba, esse não é o mesmo Felipe de alguns anos atrás. Então isso pra mim é o que me move. Estar em evolução, né? Evolução, exatamente. E também estamos falando de que a profissão de DJ está em uma crescente, né? Tanto de competitividade também. Então você precisa se diferenciar. Você já chegou a um patamar, mas também é complicado se manter. Lógico, né? E outra, eu acho que todos nós, em qualquer profissão, a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado. Isso é ser esperto, saber o que está acontecendo, entender, fazer uma leitura de mercado e se adaptando, porque as coisas mudam, nada fica eterno, nem, né? Eu acho que isso é importante. Olhando para frente, quais são os seus maiores sonhos pessoais e profissionais que você ainda quer realizar? Eu acho que montar meu estúdio, talvez, assim, depois de um tempo, né, que lógico que eu vou dar uma desacelerada e ficar mais em estúdio, produzindo mesmo, assim, produzir mais coisa, compor mais. Eu acho que isso é um projeto que tá para os próximos passos. Conselho para as pessoas que estão começando a sua carreira como DJ, estão vendo que também o mercado é competitivo. Sim. O que você aconselharia para todos eles? Acreditar em si, meter a cara sem medo, que dá certo. É só você ter identidade e fazer um bom trabalho. Eu acho que dá certo, sim. Meu querido, muito obrigado. Eu agradeço, foi incrível esse bate-papo, amei muito. A gente vai comer a hora doce depois do podcast. Vamos. Eu vou te dar um presente, vou te dar um leque do podcast. Obrigado. Você guardar. Tem que bater antes do leque, né? Senão, opa. Tem um segurinho aí. Se não bater o leque, não valeu, Exato. né? Obrigado, Gui, por estar aqui, Muito por compartilhar obrigado. comigo. Foi ótimo. Amei. Quais são tuas redes sociais pra gente... Instagram, @DJFi com Felipe Guerra e lá em todas as plataformas digitais, Felipe Guerra. Obrigadão, amei. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ative o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.